primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Gracioso Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós sabemos que todas as coisas estão sob o teu comando, nada, absolutamente nada foge ao teu controle. E nesta noite nós nos reunimos também para te glorificar, mostrar que o nosso corpo é templo sagrado, é templo do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, sim. Então nós nos alegramos de estarmos aqui também celebrando isso, estar ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre o cuidar desse espaço tão especial que habita o Espírito Santo de Deus. Usa o teu servo, usa a Mônica também, o reverendo Renato, a Mônica, depois no seu momento, que possamos tirar proveitos para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida física. Faz isso, Deus, que possamos estar atentos a esses momentos, guardando no coração e colocando em prática também. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Som. Saúdo a todos vocês, meus irmãos, e os irmãos que nos acompanham do outro lado, através da nossa transmissão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui, né? Louvo o Senhor pela vida de todos vocês, não é? E eu gostaria aqui de agradecer, né, o convite das nossas irmãs da SAF e do apoio do pastor Ronilson também para participarmos desta programação, não é? Trazendo aí uma breve reflexão introdutória, não é? Nessa atividade importante para nós, né? Cujo tema aí é cuidando do corpo, templo do Espírito Santo. Não é? O nosso tema é cuidando do corpo, templo do Espírito Santo de Deus. E este é podemos dizer assim, que é um assunto bem relevante para nós, né? Importante para nós, né? Do interesse de todos, né? Eu digo todos nós, né? Pois gostamos, né? Nós desejamos e queremos usufruir, enquanto vivemos aqui nessa terra, de uma boa qualidade de vida, né? Isso é importante para nós, desejar isso é muito bem. E a palavra de Deus, ela vai falar sobre este assunto, né? Vai falar, nos ensinar, emitir cuidado em relação ao nosso corpo, né? Como mordomos de Deus, aliás, bons mordomos aqui nessa terra, devemos também zelar pelo templo do Espírito Santo de Deus, conforme nós acabamos de ler aqui no texto, o texto de 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 e 20, vai falar um pouquinho sobre isso, né? E diz assim, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nos ensinar isso é tão importante, é um assunto tão importante, que o apóstolo Paulo já tinha repetido a mesma ideia, lá no capítulo 3, lá atrás, no versículo 16, não é? Ele diz assim para nós, a palavra de Deus: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí ele diz mais, no versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, não é? Logo, nós devemos zelar, né, pelo nosso corpo, já que somos templo do Espírito Santo de Deus. E acredito eu que essa programação é importante, ela contribui com isso para nos ensinar, nos incentivar a trabalhar nessa direção, em cuidar daquilo que é do Senhor. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Nosso corpo, a nossa vida pertence ao Senhor, não é? Por isso que, além
de emitir alguns tipos de cuidados em relação ao corpo, nós precisamos cuidar, zelar aí pela nossa saúde, né? Fazendo um trabalho não apenas de nível corretivo, mas sobretudo também é importante fazermos um trabalho preventivo. Isso é importante, isso contribui para que a gente zele pela casa de Deus, né, como templo do Espírito Santo de Deus, não é? E há algumas razões que a Bíblia, a palavra de Deus, vai trabalhar para nós, vai nos ensinar, ela vai falar algumas razões pelas quais nós devemos procurar zelar pela nossa saúde. A primeira delas, vou destacar de forma breve, eu não vou me deter em nenhuma delas de forma mais profunda, mas apenas de maneira breve, até mesmo porque a nossa irmã vai trazer uma palestra muito importante aí para nós, é só a título de introdução, né? Uma razão é porque o corpo, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, conforme a gente já leu aqui, não é? Lá no capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a habitação do divino, ele passou a habitar em nós através de Cristo, e por isso nós devemos ornar esta casa, já que somos a casa dele. Essa é uma razão importante. Uma segunda razão, não menos importante, é que nossos corpos fazem parte do corpo de Cristo. Nós vivemos numa união mística, aliás, com ele, né, com Cristo. Lá no capítulo 6 de 1 Coríntios também, versículo 15, não sabeis que os vossos corpos, se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Coríntios 6, versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou seja, nós estamos envolvidos nessa união, estamos ligados, unidos, a partir da morte de Cristo a Ele, não é? Então é por isso que devemos zelar também pelo nosso corpo, cuidando da nossa saúde, já que pertencemos a Ele. Uma terceira razão, também não menos importante, é que nós somos ordenados a apresentar o nosso corpo a Cristo, como sacrifício, como oferta a Deus. É por isso que nós devemos zelar dele, apresentar algo bom. Romanos 12, no capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer vai falar assim para nós, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, é necessário, é mistério da nossa parte, apresentar algo perfeito ao Senhor. Se no Antigo Testamento, quando o povo apresentava um sacrifício, teria que apresentar um animal sem defeito, sem nenhum problema, porque Deus exigia perfeição, nós também temos que dar o melhor para Deus. O melhor pertence ao Senhor. Por isso a gente tem que zelar por esse corpo, pela nossa saúde. Não é? E uma terceira e última razão que eu quero destacar de forma breve, é que nós devemos, tudo que a gente fizer na vida, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Não é? Então a gente precisa honrar a Deus com esse corpo. Não é? Um texto clássico que todos conhecem, está lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais aquilo que você se alimenta, não é? Quer bebais ou façais outra coisa qualquer. É tudo feito para a glória de Deus. Então a gente certamente não glorifica a Deus quando a gente faz mal ao nosso corpo. Fazendo qualquer coisa, a gente não glorifica Ele. Quando a gente traz prejuízos para nós, a gente não glorifica Ele. A Deus, eu digo. Mas quando a gente zela por aquilo que pertence a Deus, o nome de Deus certamente é glorificado. Lá em Coríntios 6, aqui mesmo, Coríntios 6, no finalzinho do versículo 20, vai dizer assim para nós: pois glorificai a Deus no vosso corpo, né? No vosso corpo. Então, louvado seja Deus pela iniciativa das nossas irmãs, em trazer uma programação desse nível, nos incentivando, na realidade, a cuidar pela nossa saúde. A nossa irmã Raquel, na abertura aqui, ela disse que a gente, em outras palavras, é claro, não me lembro aqui as palavras dela, só um momento. Ela disse, em outras palavras,
Ninguém quer ter trabalho com a saúde. Cuidar. Não é? Ou seja, a gente precisa entender que saúde, um corpo saudável, ele não cai pronto do céu. Nós temos que trabalhar bastante, um pouquinho para cuidar e zelar também. Não é? E a gente precisa tomar bastante cuidado com duas coisas. A primeira delas, não pecar contra nosso corpo de maneira omissa, deixando de fazer aquilo que ele precisa, não se alimentando adequadamente, não ingerindo aquilo que nós precisamos, tal. A gente não pode pecar dessa forma com omissão, né, sendo omisso em relação a esses cuidados. E também a gente não pode pecar também produzindo, agindo de forma ativa, também produzindo aquilo que é mal. Então a gente precisa aprender também a entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e que, como tal, a gente precisa cuidar para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Passemos agora a nossa irmã.